Professora Lúcia, vamos sentar aqui para fazer a plantinha? Vai ter formalidade. Oi? Tá aqui. Roberta também é do grupo. Pode. Oi? Eu sou o último. Não tenho nem cadeira. Pode tomar os assentos. Pode sentar, professor. Fala em pé mesmo. Boa noite a todos. Nós temos a honra de receber o professor Eduardo Vera Cruz Pinto, catedrático da Universidade de Lisboa. Queria fazer para os alunos e professores um histórico de como nós chegamos até aqui. A FAMetro, o Grupo FAMetro Santa Teresa, sempre no intuito de elevar o padrão de qualidade e valorização dos cursos de direito, principalmente, das suas instituições e departamentos, né? Nós temos hoje outros cursos, né? A Mônica está lembrando aqui, eu sempre passo nos cursos de direito para ver como é que está, e agora tem a Cachoeirinha também, tem Parintins, tem Itacoatiara. Nós temos aí alguns cursos espalhados que nós precisamos fazer esse intercâmbio, né, para o nivelamento de qualidade. A professora Maria do Carmo, nossa reitora, né, ela sempre teve a preocupação de prestar o melhor tipo de conteúdo e o melhor tipo de informação a todos. E nós buscamos isso em qualquer lugar do mundo, né? E o nosso berço do direito, que também influencia, no caso, o ordenamento jurídico brasileiro e o sistema judiciário jurídico brasileiro, ele está na Europa, ele vem do direito romano, e o professor Eduardo Vera Cruz Pinto, ele é catedrático da Universidade de Lisboa, exatamente titular dessa cadeira de direito romano. Nós fizemos um convênio com a Universidade de Lisboa, viabilizado pela professora Miriam, e também fizemos um outro convênio com a Universidade de Bolonha, também viabilizado pela professora Miriam. Portanto, as nossas instituições têm a honra de fornecer aos alunos e professores esses convênios e esse serviço do convênio. Então, queria deixar aqui bem esclarecido que qualquer aluno que tenha interesse em fazer qualquer tipo de intercâmbio, qualquer tipo de pesquisa, qualquer tipo de incursão nessas universidades europeias que nós temos esses convênios, podem procurar as nossas coordenações, a professora Roberta lá na FAMetro, sede, a professora Lúcia aqui na Santa Teresa, a professora Mônica lá na Cachoeirinha e também nossos coordenadores nas demais unidades. É uma honra muito grande porque vocês, depois da 1h30, 2 horas de palestra que o professor for dar a vocês aqui, essa aula, vocês vão entender o porquê, qual é o valor desse tipo de informação. É uma informação de outro patamar, é uma informação de outro ciclo de conhecimento, é uma outra dimensão do conhecimento do direito. E é muito importante que nós tenhamos uma visão maior do que somente aquela do nosso dia a dia. Às vezes a gente está preso em estudar leis, em estudar jurisprudência, e esquece do porquê nós estamos aqui, que é a serviço da sociedade, a serviço do ser humano, em última análise, a serviço do Estado do Amazonas, do Brasil e da humanidade. Portanto, eu tenho a honra de apresentar a vocês o professor Eduardo Vera Cruz Pinto, e temos todos o privilégio de recebê-lo na data de hoje, e a palavra está com o senhor. Depois vou ficar em pé. Eu já vou fazer aqui uma saudação primeiro da minha cadeira, depois eu avanço. Em primeiro lugar, há sempre um protocolo atrás de todas estas coisas. Portanto, boa noite a todos. Eu espero que o meu sotaque não seja suficientemente fechado para que vocês não me entendam. Se eu falar muito devagar, vocês dormem. Se eu falar ainda mais devagar, durmo eu. De maneira que o que eu vou fazer é manter o ritmo, e se por acaso não entenderem, levantam o braço, professor, mais devagar. Eu procuro falar mais devagar, está bem? Também vos digo que eu não tenho aquele sotaque de português, que eu sou de Angola, não é? Portanto, o nosso sotaque é um bocadinho mais aberto e, portanto, mais próximo do vosso. Claro,
nada chega ao vosso, que é o mais bonito sotaque da língua portuguesa. Agora, eu agradeço à FAMETRO o convite, vem de uma amizade longa com a professora Miriam Benarroz, é uma professora que eu conheço há muito tempo, que eu respeito muito e que só por causa dessa amizade e desse respeito é que eu aceitei integrar a banca da professora. Aliás, tive a ocasião na altura de fazer uma crítica à tese, que é a forma como eu prestigio os meus amigos. Sendo assim, começou com a professora Miriam Benarroz, depois a reitora Maria do Carmo foi a Lisboa, já estava lá, o André também já o conheci por lá, depois conheci a professora Roberta em Sevilha e finalmente conheci a nossa professora aqui, já, através dos retratos que a professora tira. E por isso, queria dizer-vos que é uma honra estar aqui, na FAMETRO e em Santa Teresa, que é uma santa da devoção, era da minha mãe. De forma que pediram para falar sobre temas da inteligência artificial e do direito. E vocês são estudantes de direito, e eu vou fazer uma coisa que não tem nada a ver com o que o André falou. Eu não vou falar nada hora e meia, filho. Vou falar uma meia hora, 3/4 de hora no máximo, e depois vocês fazem-me perguntas. Aí a gente fica o tempo que for preciso. Vocês é que mandam no tempo, tá bem? Eu sei que hoje tem jogo do Flamengo, mas eu sou do Vasco, não tem problema. E por isso, a quem for flamenguista pode sair para ver o jogo, fica bem melhor servido. Mas os que quiserem vão fazendo perguntas, se eu merecer as perguntas que vocês me querem fazer. Por isso, vamos começar. Eu estou sentado porque hoje levaram-me a passear de barco, eu estou mole. Não sei se é do sol, se é de outra coisa qualquer, mas estou um bocado quebrado. De maneira que eu vou começar sentado e, à medida que eu for ganhando o ritmo, eu levanto o voo. Primeira coisa, vou arrumar isso tudo, porque nós temos a mania, quando falamos, de trazer uns tópicos. Se eu vou pelos tópicos, eu vou falar 3 horas. De maneira que vamos fechar esses tópicos todos. Vamos começar pela inteligência artificial. E o que é inteligência artificial? A inteligência artificial é uma palavrinha que encontraram para uma atividade que junta computadores a fazer uma atividade de aglomeração. Ele vai aglomerando informação e depois, através de um algoritmo que os matemáticos encontram, a conexão entre os dados recolhidos responde a uma pergunta que é colocada. A inteligência artificial é, por isso, um acumular de toda a progressão científica que a humanidade tem feito, mas isto deve-se muito ao pensamento lógico, ao pensamento indutivo. Ora, eu não quero amassar-vos muito, toda a gente sabe, professor, quando fala, sobretudo um professor com a minha idade, também já acumulou muita coisa, fala numa linguagem parece que ninguém entende. E é preciso pôr estas coisas numa linguagem mais simples. O pensamento indutivo é um pensamento que foi para a matemática. E o pensamento probabilístico ficou com o direito. No direito, nós não sabemos o que é a verdade. Há imensos escritos sobre a verdade no processo, a verdade no direito. Nós não temos nada a ver com verdade. Por isso é que nós separamos sempre as coisas para ficarem bem separadas. Dai a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. A direito é do lado de César. O direito é uma operação racional, lógica. E quando é assim, a principal preocupação que nós temos enquanto juristas é tentar, na medida do possível, dizer o pensamento jurídico é incompatível com o pensamento científico das ciências exatas. Porque aquilo que muitas vezes querem fazer é ligar o pensamento jurídico ao pensamento científico. Ora, o direito é construído pelo pensamento, não pelo facto. E hoje o facto é o dado informático. Então nós vivemos hoje uma situação chata, que é, não sabemos bem o que é um facto, as fake news e não sei o quê, os factos dependem das narrativas dos factos. A gente está a ver uma coisa na televisão e a narrativa que é feita é exatamente o contrário daquilo que eu estou a ver, que é uma forma de construir uma narrativa sobre o facto que separa o facto da verdade que ele próprio contém. Então, ao direito nunca interessou o facto nem a verdade. Aliás, se olharmos bem, aqueles que conhecem mais a Bíblia, quando Cristo estava aflito naquela agonia, e Pilatos diz-lhe, mas quem és tu? Estou aqui um a dizer que tu és o rei dos judeus, outro diz que tu és um aldrabão, um bandido.
quem és tu? E Cristo responde a Pilatos, eu sou a verdade. Até Pilatos disse, tu é maluco? Como é que eu te vou ilibar da culpa com uma resposta dessas? Não clamas inocência, não, nada. Eu sou a verdade. Então como é que nós vamos atingir essa verdade? O direito ficou com o pensamento provável, probabilístico. É provável que esta pessoa tenha feito isto e o pensamento do provável leva-nos a uma operação de juízo. Nós não tomamos decisões com base em dados completamente objetivos. Tem que haver no direito sempre uma certa subjetividade. E por isso é que mesmo no direito digital, nesse direito da inteligência artificial, a primeira pergunta que nós fazemos é qual é o objeto do direito digital? O objeto são os dados recolhidos, os dados que são armazenados, que a inteligência artificial depois trabalha sobre eles. E quem é o sujeito do direito digital? A pessoa. Nós não podemos ter como sujeito de nenhuma relação futura do direito com a inteligência artificial, com os algoritmos, com todas as certezas que saem das ciências exatas. Nós não podemos de maneira nenhuma ter uma veleidade qualquer de um dia acreditar que uma máquina pode fazer um juízo. Mas nós vivemos nessa ilusão. Vivemos na ilusão de máquinas, de acordo com os filmes de ficção científica e tal, os marcianos falam inglês, e vai haver os Estados Unidos da humanidade e vamos ser todos governados por máquinas. Isso é uma utopia disruptiva que vem ao contrário da disrupção, isto é, de um corte, desculpem lá a palavra, mas não posso evitá-la, gnosiológico, um corte de conhecimento que nós temos que fazer. Nós temos que fazer um corte entre o direito que existe hoje e que é ensinado hoje, o direito constituído, e o direito que virá, que é o direito do futuro. Então, quando a gente senta no banco da universidade, espera que além do direito que existe, vocês vão prestar provas, etc. e tal, o direito que existe, as leis, a Constituição da República, o Código Civil, o Código de Processo Civil, e os professores o que têm que fazer é, em cada disciplina que lecionam, ajudar os alunos a entender de jure constituto, o direito constituído. Só que o curso fica curto e a cultura fica pobre se nós ficarmos nisso. É verdade que nós engendramos uma ideia que o direito é uma ciência. E fala-se muito que o direito é uma ciência social. Eu não vou entrar nessa conversa, porque essa conversa normalmente dá inimizade. Né? A gente começa a discutir, fica muito radical, e eu não me interessa essa conversa se o direito é ou não é uma ciência social. Agora, existe direito independentemente da sociedade. Eu, se nascer numa ilha isolada, a minha mãe morre depois de me ter, eu sou um ser jurídico, nunca falei com ninguém, nunca vi nenhuma pessoa humana, nunca me confrontei com ela, mas eu sou um ser jurídico. Sou um ser a quem o direito reconhece uma dignidade humana, uma personalidade. Se diz o direito, onde está o direito está a sociedade, é uma má tradução do latim. Onde está o direito, onde está a sociedade está a lei. A lei é que é o instrumento que regula a vida em sociedade. O direito não. O direito dá-nos um estatuto como pessoas. E por isso, à medida que avança a sociedade mecanizada, tecnológica, etc., o direito tem que se colocar uma questão clara. Qual é o papel do direito na regulação, na disciplina da investigação científica e da tecnologia? A investigação científica normalmente pensa-se uma coisa, tudo começa com uma pergunta. Por isso é que a filosofia importa. Júlio Verne escreveu A Volta ao Mundo em 80 dias. Hoje a gente dá a volta ao mundo quase em 80 horas. Outro disse as 20 mil léguas submarinas. Não havia submarinos. Inventou-se os submarinos a partir do momento em que um louco qualquer diz, e se pudéssemos fazer isso? Então os cientistas começam a experimentar e depois chamam os técnicos. Tem que haver alguém que desenhe aquilo que foi inventado. A tecnologia é a forma como a ciência chega ao nosso cotidiano. A ciência chega ao nosso cotidiano através dos instrumentos que os cientistas operam e que nós chegamos lá através dos objetos. Chama-se isso o homo faber, aquele que faz o objeto, não é? Também há o homo ludens, o homem que se diverte. Ora, chegados aqui, nós temos uma sociedade marcada pelos computadores, pela internet e tal,
e continuamos a dar aulas de direito e a receber ensinamento jurídico. Nada disto aconteceu. O velho Código Civil, a Constituição que nos dá direitos, mas depois a gente não tem direitos, mas dizem, mas a Constituição existe. A Constituição existe. Ora, o direito não é uma utopia da justiça. O direito é uma forma de concretizar a justiça. E, portanto, se a Constituição não serve... Uma vez, o professor Jorge Miranda ficou muito ofendido comigo, porque eu disse aos meus alunos, rasguem a Constituição. Aquilo é um crime, é quase como rasgar um livro sagrado. Você está maluco, Vera Cruz? Mas para que serve essa coisa? Em Portugal, já contei, quando houve a crise económica, os salários tiveram que ser reduzidos. O governo não tinha dinheiro para pagar, reduziu os salários. E a Constituição diz que o salário é um direito fundamental que não pode ser reduzido. Não pode haver retrocesso em certos direitos e o salário é um deles. E de repente, o sindicalista disse, isso é inconstitucional. E o Ministro das Finanças disse, não há dinheiro. Não há dinheiro. Como é que eu vou pagar se não há dinheiro? Mas a Constituição manda pagar, então é a Constituição que paga. E, portanto, quando nós falamos da Constituição como um limite, devemos continuar a ensinar, sim. Devemos continuar a falar da Constituição, sim. Toda a gente fala de neoconstitucionalismo. Ninguém fala de pós-constitucionalismo. A era tecnológica, inevitavelmente, vai trazer uma realidade nova para que nós não nos estamos a preparar, e a culpa é nossa. Nós somos muito distraídos da realidade em que estamos, muito. Temos muitas desculpas para isso, mas esta distração da realidade atual, de uma sociedade onde os jovens passam grande parte do seu tempo pendurados no celular, ou computador ou celular. Não há conversa. Não há conversa em família, as conversas entre amigos são muito radicalizadas, as pessoas não têm competências sociais, estão nas redes, qualquer pessoa que se irrita com outra cancela, deleta, não sei o quê e tal, sai daqui, não falo contigo, bloqueia, faz 30 por uma linha, de bullying informático e tal, tudo bem, não interessa, toda a gente tem opinião, E, portanto, não há filtro, não há filtro. E, além disso, nós temos hoje a nossa opinião completamente condicionada, não já por um jornalista, por um grande político, um retórico, um demagogo, um populista. Não, nós ainda estamos a falar disso, mas quem determina as nossas opiniões são escolhas feitas por algoritmos. E, portanto, quando vamos para a realidade da lei, e estamos a estudar a interpretação de leis, como é que se interpreta a lei, interpretação analógica, extensiva, histórica, aquelas coisas que se ensinam há 200 anos, que se ensina o direito da mesma maneira. Introdução ao estudo do direito, a mesma coisa. Teoria geral do direito civil, a mesma coisa. Filosofia do direito, é um cardápio de filósofos. Aqui no Brasil havia uma altura que só se falava do Norberto Bobbio. Depois tornou-se aí o Luhmann. Toda a gente fala do Luhmann e tal. Que diabo, mas porquê? É umas modinhas, não é, que aparecem. E nós depois somos vítimas, porque estudamos muito aquilo, chegamos entusiasmados, damos aos nossos alunos o Luhmann e tal, o Alexi, mas depois diz, mas o que é que eles disseram, senhor? O que é que eles disseram que não tenha dito Cícero? Como é que se estuda direito sem saber quem é que o inventou? Estou aqui na mesa com a professora Miriam e sei que a FAMETRO não ensina direito, mas eu não queria ser indelicado, direito romano, não é? Eu não queria ser indelicado. Toda a gente diz, direito romano, que estupidez. Como é que se estuda direito romano? É fácil, porque o direito romano é o princípio de tudo. Se não estuda direito romano, o que é que vocês estudam? Catálogos de leis. É tudo vademécum. Hoje é uma lei, amanhã é outra, revoga, repristina, põe em vigor e tal, andamos aqui, tal, logística, jurimetria e tal, muito avançados e tão atrasados. Eu sou tão antigo que me tornei revolucionário. Uma pessoa te pergunta assim, conhece Múcio Scaevola? Múcio Scaevola? Por que esse indivíduo e tal? Não é Luhmann, não é Bobbio. Não é. É muito mais do que isso. Era uma pessoa que ouvia as partes desavindas e dava uma solução. E dava uma solução fundamentada, argumentada. E, portanto, não havia leis. Agora há uma lei para tudo e estamos melhor ou pior? Bem pior. Cícero, que não era jurista, mas enfim, há quem diga que foi, Cícero escrevia muitas leis, muita injustiça. Quanto mais leis, mais injustiça. Qual é que é o problema que a gente tem? Vem um político e diz, tem razão, vamos fazer uma lei para resolver. As leis não resolvem nada. As leis não mudam mentalidades.
O que muda mentalidades é a vontade de aprender. É porquê. Um aluno tem que perguntar sempre porquê. Porque está na lei. E não serve. Até porque grande parte das leis não é direito. Se vocês forem ver mesmo a história do Código Civil, o Código Civil brasileiro, o primeiro é de 1916, que salvo erro. Vocês tinham aqui as ordenações do reino. Antes das ordenações do reino, havia os direitos próprios dos povos originários. Mas, no continente americano, havia vários estádios em que as civilizações estavam. Por exemplo, os aztecas, os incas, os maias e algumas outras sociedades originárias tinham formas muito complexas de organização social, outras menos. Por exemplo, estou sempre a falar dos tratados que Portugal assinou com 1.200 povos da Amazónia. Não sei como é que se escreve a história da Amazónia, a história do direito aqui, sem estudar isso. Foram assinados em 1600, 1590, 1650, 1690. Esses tratados existem. São a única forma de conhecer quais eram os povos daqui antes de alguém falar deles. Eram os povos daqui, que pela primeira vez foram falados fora daqui, através de tratados. Vinha uma pessoa que desenhava muito bem, um retratista, e retratava e punha no tratado, olha, este povo é diferente do outro porque tem estas características físicas, usa os seus ornamentos desta maneira, etc. E tal. Portanto, o direito constrói-se através da história, estudando, através da busca da justiça, e a sociedade mecanizada não nos dá nenhuma certeza de que a justiça se vai realizar através da máquina. Dou alguns exemplos. Fala-se muito de biodireito. Ok, vamos falar de biodireito. Biodireito existe por causa da tecnologia. A tecnologia foi aplicada para coisas boas, imensas coisas boas. Não vou dizer as coisas boas, todos se lembram dos progressos na medicina, todos se lembram dos progressos na comunicação, mas nós transformamos com a comunicação o tempo no momento. Hoje o tempo é o momento. Toda a gente quer estar ao mesmo tempo a falar com toda a gente, e esta destruição do tempo, a colocação do tempo no momento em que eu digo, no momento em que eu faço a selfie, mandar para toda a gente, olha onde eu estou, a comer, a beber e tal, olha onde eu estou, uma exibição da vida própria. Faz parte de um certo narciso, faz. E no entanto, essa forma de fazer as coisas transfere-nos para uma realidade virtual. Eu mandei imprimir um texto. Este texto existe no virtual, está lá. Mas se eu não o imprimir e não mostrar, chapéu, ninguém vai ver isso no virtual. A não ser que a pessoa diga, olha, está neste site, está neste sítio e tal. Vou ver. Nunca vai ver, não vai ver nada. Essa coisa de vou ver no virtual é treta. E portanto, a pessoa o que é que faz? É uma forma de adiar a coisa. É simpático. Mas ninguém lê. Uma coisa é ler assim, outra coisa é ler assim. E o sentido do pescoço conta. E conta muito. E portanto, ler é isto. É preciso sentir o sensitivo. E portanto, virtualizar a vida levou a uma virtualização da possibilidade de justiça. Nós não temos a justiça como uma coisa própria que nós sintamos na nossa vida. A nossa vida está a precisar de olhar para as máquinas, para a inteligência artificial, como vocês sabem, é um abaixo-assinado, está-se a pedir aos cientistas, parem 6 meses, para nós nos habituarmos ao que vocês andam a fazer. Parem 6 meses, por favor, 6 meses. A inteligência artificial está a transformar características humanas em características inumanas. Fala-se em ciborgues. Vocês falam em cyborgs, mas isso é uma forma muito diferente de dizer. Vocês dizem cibersegurança, nós dizemos cibersegurança, porque nós escrevemos com I, vocês escrevem com Y. Portanto, há diferenças, mas acho que se entende. O ciborgue, a ideia da substituição de bocados orgânicos do nosso corpo por silício, há muitas pessoas que já têm muita peça nova, não é? Dentro e fora. Perdeu a perna, põe silício, perdeu o braço, põe silício, perdeu o coração, põe máquina, põe pilha, põe isto, põe aquilo, peça no ímã, cola lá. É tanto metal, tanta coisa. Por isso nós estamos a sofrer um desgaste
da figura humana. Nós estamos a sofrer também um desgaste do pensamento. Nós estamos a abdicar de pensar. Parece que a máquina faz por nós. Ora, aqui, quando olhamos para determinado tipo de usos da inteligência artificial, temos que dizer, é preciso que o direito intervenha já. E que diga aos cientistas, vocês podem tudo. Ninguém vai proibir um cientista de fazer as suas experiências. Mas voltamos ao livre-arbítrio. Onde é que está a possibilidade de nós continuarmos a cultivar o livre-arbítrio? Isto é, de fazer escolhas informadas, de fazer escolhas que sejam culturalmente integradas no sítio onde eu vivo. Eu, ontem, salvo erro, critiquei um pouco. Critiquei, quer dizer, eu não tenho a certeza disso. O uso da palavra comunidade aqui no Brasil é que me fez ficar um bocadinho espantado. No Brasil, qualquer dois dá uma comunidade, né? Uma comunidade, a comunidade isto, a comunidade aquilo e tal. E ao estudar esta palavra comunidade, no direito, fiquei preocupado. Porque descobri que a comunidade, que parecia ser uma forma de inclusão, de respeito, de uma coisa positiva, vai redundar numa coisa negativa. As pessoas que normalmente têm possibilidade de viajar, as pessoas que têm dinheiro, as pessoas que têm acesso a padrões elevados de cultura, não estão em nenhuma comunidade. Eu não digo que sou da comunidade da Faculdade de Direito de Lisboa, não digo que sou da comunidade dos professores de Direito, não há comunidade, eu não tenho comunidade. Mas todas as pessoas que estão excluídas das coisas que eu faço, moram num bairro degradado, com pessoas da mesma renda, do mesmo nível social e tal, aí é a comunidade. Então nós vamos lá, damos a comunidade. E eu tenho sérias dúvidas que se a palavra comunidade seja uma palavra que possa substituir a palavra sociedade. A sociedade não é uma federação de comunidades como querem os norte-americanos, não é. Por mais que nós tenhamos esse apelo norte-americano de copiar e tal, deixar as coisas que vêm dali, aliás, não vêm de mais lado nenhum, não é? Vêm dali, nós podemos pensar, será isto uma coisa boa? Talvez sim, talvez não. A tecnologia está a criar guetos cada vez mais distantes que separam as pessoas. Nós estamos a ficar muito guetizados. Quanto mais nos consideramos identitariamente identificados, cada vez estamos a ficar mais excluídos de participar da festa do mundo. E a festa do mundo são os avanços tecnológicos. E a festa do mundo é a igualdade de acesso de todos às coisas que vão surgindo na investigação científica, na tecnologia, etc. Outro dia falava-se de comunidade internacional. A comunidade internacional hoje parece que é representada por Estados que têm apenas 40% dos humanos. Eu sou da África. O senhor pergunta, o continente africano conta para quê? Para nada. Eu estive a ver as notícias nos vossos telejornais, não sei como é que se chama aqui, aos serviços noticiosos, não é? Eu ia rodando os canais todos para ver se havia uma notícia da minha terra, uma notícia do meu continente. Não havia. Mas se houver uma doença, se houver uma guerra, toda a gente fala do meu continente. Aqui, não falam do meu continente, senão para isso. E a África tem excelentes universidades, e a África tem avanços. Ninguém fala. Não é? Ninguém fala. Por que será? É porque as notícias também são uma forma de nós olharmos para o mundo. Sendo assim, se nós olharmos para a forma como a inteligência artificial programa a nossa opinião, programa a nossa participação, programa a nossa identidade, nós temos que voltar atrás e dizer, vamos consertar isto. Um Estado de Direito não pode conviver assim, não pode conviver assim com a tecnologia. Nós temos que olhar para a tecnologia como uma coisa boa, como uma coisa que ajuda a suprir lacunas, falhas que a humanidade até agora não conseguia fazer. Na maternidade e na paternidade, nem na forma como nós progredimos na medicina. Mas a medicina, por mais avançada que esteja, não pode desprezar as medicinas tradicionais. Não pode desprezá-las. Tem que dizer, isto está certo, isto está errado, isto é uma aldrabice, isto está... Mas não pode desprezar.
o cientista informático de Silicon Valley tem que saber que a forma como ele trabalha é uma forma hermética que o fecha em determinado tipo de conteúdo jurídico. Ele não é muito útil ao avanço daquilo que é a meta do direito. E a meta do direito é a realização da justiça. E, portanto, não vale a pena relativizar a justiça e o mundo, porque a tecnologia tem os instrumentos para o fazer. Cabe ao direito contrariar. Portanto, quando se fala de smartphones, smart contracts, big data e tal, blockchain, são assim nomes. Parece-me sempre aquele pessoal que vai à discoteca para ter aventuras amorosas e no meio da música diz I love you baby, I love you baby. Ninguém casa a dizer I love you baby. O compromisso sério é sempre na nossa língua. A nossa língua tem um peso e um pendor. E, portanto, vamos lá dizer as coisas na nossa língua. Big Data é armazenar em grande. Armazenar. E depois tivemos o escândalo da Cambridge Analytica. Armazenaram dados e transformaram os nossos dados pessoais em mercadoria. Ora, tudo é mercadoria, até os dados pessoais. E, portanto, nós temos que começar a olhar para os dados e dizer assim, tem que haver uma lei séria, efetiva, não apenas aquelas leis programáticas e tal, uma lei efetiva que defenda os nossos direitos, os direitos de personalidade, os direitos de participação. E, para isso, é preciso que o legislador tenha instrumentos para o fazer. Se o fizer com muita sede ao pote, se ele for lá com muita pressa, o legislador acaba por ofender outros direitos fundamentais. Portanto, fazer regulação jurídica, legislativa, de tecnologia, de inteligência artificial é como ter um passarinho na mão. Se a gente aperta, ele morre, se a gente larga, ele voa. Portanto, aquilo é ali no ponto. Nunca sabemos bem. Se avançamos demasiado na regulação, limitamos a liberdade de expressão e o livre-arbítrio. Se deixamos tudo ao Deus dará, os mais fortes comem os mais fracos. E o direito não pode permitir isso. Portanto, vivemos um mundo difícil em que olhar para os cursos de direito, ainda agora falávamos ali sobre os cursos de direito, olhar para os cursos de direito a este nível em que nós estamos, exigir aos nossos alunos algo mais do que um conhecimento formal da lei e da forma como os juízes aplicam. Aqui no Brasil há uma grande preocupação com o judiciário, não é verdade? O direito passa pelo judiciário. Se a preocupação for só com o judiciário nunca será bom. O judiciário será bom se tiver na universidade uma antena crítica. O juiz deu esta sentença porque interpretou a norma desta maneira. Há uma maneira jurídica de interpretar esta norma? Pode haver. Se os alunos souberem direito, eles aplicam o direito, eles aplicam a lei de acordo com o direito, de acordo com a regra. E, portanto, se nós ensinarmos um pouco uma forma de chegar à justiça pela cultura e não pela ciência, a ciência virá no fim do curso, no mestrado, virá a ciência jurídica. A ciência jurídica é o quê? Savigny, a Alemanha, não existia a Alemanha, na altura Napoleão Bonaparte fez um código, o Código de Napoleão, era um bom código. E quando invade os Estados germânicos, diz aos germânicos, apliquem o Código de Napoleão. E os germânicos disseram, mas porquê? Ele não disse porque eu ganhei a guerra, porque eu quero, senão mato-vos a todos e tal. Disse, não, porque isto é a razão escrita. E os alemães perguntaram, mas porquê que está escrito em francês? Porque fui eu que fiz. Bom, está bem. Nós vamos inventar aqui uma teoria que é o direito não resulta da razão das pessoas, resulta da história dos povos. Portanto, cada povo que tem uma história, tem uma língua, tem uma cultura, tem uma poesia, tem também o direito é uma manifestação orgânica. Portanto, é um organismo, é orgânico. E depois, Savigny mandaram-no fazer um código. E ele disse, se eu fizer um código, faça um código igual aos franceses, porque eu não tenho uma ciência jurídica alemã. Não tenho autores, não tenho publicações, não tenho nada. E o que é que ele fez? Disse, vão para a universidade, estudem o direito alemão, estudem as tradições dos alemães, o Volksgeist, não é? Estudem o espírito do povo primeiro, depois o Volksrecht, o direito do povo, e depois dogmatizem as adivinhas, os provérbios. A primeira dogmática do direito
está nos provérbios populares, nas adivinhas, que são condensações da sabedoria popular. E depois isso transfere-se para os autores. 90 anos tiveram os alemães a preparar um código. Quase, só em 1900 é que o BGB sai. Savigny já tinha morrido. E, portanto, nós temos que entender que o direito só é uma ciência porque o Savigny criou um sistema de normas e o Kelsen deu uma pirâmide. E disse, bom, está aqui uma pirâmide, a Constituição está em cima e está tudo muito arrumado. Mas nós não somos alemães. Nós não entendemos que a realidade cabe numa figura geométrica. Os latinos são muito mais a Europa Latina, a África Latina, a América Latina. São povos que têm uma capacidade de improviso, de indisciplina brutal. E isso pode ser mau e pode ser bom. No direito resulta bem. Esta ideia de que a Constituição está no topo, mas no topo de quê? Da organização das leis. O direito não tem pirâmide, o direito está deitado. O direito está deitado. Não há nada acima de nada. Acima está a justiça, que está lá para cima, como um anjo da guarda, que cuida do direito, não é? E o direito vai se soltando, vai se soltando. Portanto, quando nós olhamos para a realidade da tecnologia hoje, o que é que assusta mais? O que assusta mais é o determinismo que está aqui. Não podemos fazer nada, isto é uma fatalidade. Vai haver cada vez mais um número de coisas que são resolvidas pelas máquinas. Já sei que o Supremo Tribunal Brasileiro está a aceitar as petições, as coisas que são entregues. O STJ. Bom, eu faço uma grande diferença entre o STJ e o STF e explico-vos porquê. Vocês são uma federação, nós não. Aliás, nós estamos a federar-nos na União Europeia, portanto somos um Estado a caminho de pertencer a uma federação. E há uma certa dúvida porque é que há um tribunal que cuida de coisas políticas. A Constituição, já dizia o Canutilho, tem uma coisa de politicidade e tem uma coisa de juridicidade. E agora, ao fim da vida, vai descobrindo que não tem juridicidade nenhuma. Porque as pessoas que fazem as leis ordinárias, através de uma convenção meramente política, constituem-se como poderes constituintes. Então, o que é um poder constituinte? É um poder que parece que é o Divino Espírito Santo que cai em cima dos deputados e eles, tocados pelo dedo do Espírito Santo, ficam constituintes. E depois regressam a ser ordinários. São os mesmos que passam de ordinários a extraordinários e de extraordinários a ordinários. E quando chega a altura de saber se há ou não constitucionalidade numa lei, aquilo é retirado dos tribunais judiciais e vai para aquilo que na Europa são os tribunais constitucionais, que são escolhidos pelos políticos. Ora, isto é uma cópia do sistema norte-americano, que é um mau sistema. Eu já disse aqui várias vezes, a Constituição norte-americana é uma não Constituição. Uma Constituição que existe desde a independência dos Estados Unidos. E já deu para tudo, deu para tudo. Então não se escravizaram os negros com aquela Constituição e não disseram que era constitucional. Não se tiraram direitos de voto às mulheres e de participação com aquela Constituição. Não se têm feito coisas horríveis com aquela Constituição. Não se largou a bomba de Hiroshima e Nagasaki com aquela Constituição. Não se bombardeou o Vietnã com aquela Constituição. Não se tem feito tanta coisa com a Constituição. Porque a Constituição depende do grupo de juízes que é escolhido pelos políticos da vez. E, portanto, nós não podemos permitir mais que haja esta confusão entre política no seu exercício representativo e exercício do direito. O direito não é político, a lei é. A lei é uma coisa política. A lei é feita pelos representantes do povo em eleições. O direito não. Disse eu na primeira vez que falei aqui na FAMETRO que o direito não vai a votos. Fico tudo a olhar para mim assim um bocado desconfiado, mas infelizmente, desculpem ser portador da má notícia, o direito não vai a votos. Se agora os brasileiros todos votarem que deve haver pena de morte no Brasil, façam lá a lei, mas estou como o Galileu, contudo isso não é direito. Podem fazer, mas não é direito. Vão fazer prisão perpétua, podem fazer, mas não é direito. Vão fazer outras coisas, podem fazer, mas não é direito. Não gostam de ouvir, paciência. O jurista não vem para ser simpático, o jurista vem para dizer o que é o direito. Que é uma pergunta tão antiga como o pai Adão. Não é? Hoje pergunta-se nas escolas, Adão tinha umbigo? Sei lá, não vou entrar nessa conversa. Era filho da mãe ou era soprado da costela? Não vou entrar nisso, porque eu não sou dessa área. Eu não sou dessa área. Agora, e o direito? O direito eu sei como é que começa.
Nem sempre sei como acaba, mas sei como é que começa. E começa onde? Começa quando duas pessoas brigam e eu tenho que arranjar argumentos para resolver aquilo. E não vou fazer como o bebé da sentença de Salomão, não posso partir ao meio. Porque partir ao meio, alguém fica com aquilo que não merece e alguém perde aquilo que tinha. E, portanto, o que é que eu tenho que fazer? Olhar para os factos, olhar para os argumentos que são invocados pelas partes e decidir, tem razão esta parte. E explicar à parte que perde, porque é que perde. E eu não tenho nada. Eu não tenho cacetete de polícia, não tenho poder de juiz, não tenho nada. Eu tenho apenas a possibilidade de convencer aquela pessoa que o que está certo, o que é justo, é isto que eu te vou dizer. E se eu fizer isto muitas vezes, eu começo a constituir a possibilidade de uma generalização em regra. Logo, se eu quiser fazer frente à sociedade digital, vou falar muito tempo. Se vocês estiverem cansados, vocês digam, está bem? Porque vocês sabem como é um professor, né? Dão-lhe a palavra e ele vai por aí fora. É que alguém tem que pôr um travão nesse comboio, nesse trem, senão chapéu. Ok. Eu sei que há jogo, eu já vou abreviar. A única forma que nós temos de conseguir olhar para a tecnologia, olhar para a inteligência artificial, olhar para aquilo que ela pode. Hoje, o cruzamento de dados faz com que a personalidade jurídica seja além da morte. Nós sempre aprendemos que a personalidade jurídica acaba com a morte. É verdade que em Portugal é uma chatice porque nós morremos através de uma decisão do Ministro da Saúde. Diz que o momento da morte não é a lei que determina, é o Ministro da Saúde. Que chatice. Eu achava que a morte tinha um bocadinho mais de dignidade, mas pronto. Mas quando a gente morre, acaba a personalidade. Tanto até que toda a gente fala de direitos do cadáver. Cadáver não tem direitos. Nós damos proteção ao cadáver e ao nome da pessoa que morreu por causa dos vivos que gostavam daquela pessoa, etc. É para isso que lhe damos proteção. Mas hoje eu morro e depois juntam todas as intervenções que eu fiz, etc., as aparições, as entrevistas, metem aquilo junto, colocam o algoritmo em cima e depois dizem assim, 10 anos depois do Vera Cruz morrer, surgiu uma questão nova. Pode-se dar personalidade jurídica às plantas? E então pergunta ao professor Vera Cruz. O professor Vera Cruz pode responder. E isto é péssimo. Isto é péssimo. É prolongar a nossa vida no mundo virtual, além do momento da nossa morte. Depois há outras coisas. A ciência já faz coisas tão estapafúrdias, não é? Estão a confundir paternidade com progenitura e deixam o sêmen congelado e depois uma pessoa pode ter um irmão que nasce 20 anos depois do meu pai ter morrido. Que diabo? E o processo sucessório, não, temos que abrir, temos que ver, pode. E o direito transformou-se num catálogo de quereres. Tudo o que eu quero vira direito. Tudo aquilo que eu posso cientificamente vira uma possibilidade de fazer. Não é assim. Terminava então dizendo-vos isto. Depois de muito estudarmos, temos que fazer um intervalo lúcido, olhar para aquilo que a investigação científica está a fazer e entrarmos num diálogo profundo com os cientistas. Sem os cientistas, sem os informáticos, sem um conhecimento mais adequado daquilo que estão a fazer para lá, nós não vamos conseguir regular a investigação científica. E se não regularmos, não é censurar a investigação científica, é regulá-la. É responsabilizar quem, podendo fazer de outra maneira, está a fazer de uma forma que prejudica gravemente aquilo que é a reserva última do direito, que é a humanidade do ser humano, que é uma ideia de dignidade que nós ainda não conseguimos consubstanciar em normativos suficientes, mas que é cada vez mais necessária para que amanhã uma máquina com forma de gente, com conversa de pessoa, com raciocínios, não tenha que ser pessoa ao lado daquele que, não sendo máquina, sendo falível, sendo corrupto do ponto de vista da carne, sendo falível do ponto de vista das ações e sendo mortal, porque essa é a única forma de sobrevivermos, é a imortalidade da morte. Nós temos que olhar para esta tecnologia e dizer: há um direito para ti que não é o direito que tu estás a fazer para mim. Muito obrigado. Então fica às perguntas se quiserem fazer.
Mara, tá ligado aqui? Tá ligado aqui? Gente, tá ótimo, meu. Obrigada. Não quero compartilhar o seu. Gente, antes de passar para a plateia, gostaria de dar o meu mais prazeroso e honroso boa noite a essa seleta plateia. Tinham muitos alunos ali em pé, então nós temos ainda lugares aqui na frente e nós não vamos parar agora, nós vamos continuar porque o professor quer responder a 50 perguntas ainda, Janete. Mas eu queria dizer da honra da nossa novel instituição, Faculdade Santa Teresa, do Grupo FAMetro, que hoje congrega, historicamente reúne e entra no cenário internacional com a concretização, através da nossa coordenadora internacional, professora Miriam, da queridíssima nossa coordenadora da FAMetro, professora Roberta, muito bem-vinda na nossa casa, de acolher, então, esse nosso magnífico palestrante internacional. Gostaria de, além de saudar a plateia, saudar aqui os nossos professores da casa, os nossos coordenadores, meu chefe, professor André Cefaí, professor do curso de Direito da FAMetro, da Santa Teresa, e saudar aqui meu braço forte, meu querido professor Alexandre, nossa coordenadora do NPJ, a professora Mônica, que também acumula a coordenação da FAMetro Cachoeirinha. Gostaria de saudar os alunos aqui da FAMetro na pessoa, e aí eu faço na pessoa do meu querido aluno, professor Vitor, que é filho de um grande procurador de justiça, falecido no Covid, doutor Francisco Cruz, e o Vitor já se embrenha na carreira jurídica. Muito, muito bom receber os alunos da FAMetro, os alunos da Cachoeirinha, alunos da Zona Norte, alunos da Zona Net, professor da FAMetro, senhora esposa do nosso palestrante. Bom, falando um pouquinho dessa trajetória, dessa passagem do nosso professor aqui, hoje ele encerra na capital, amanhã ele continua no interior, na Itacoatiara, não é isso, professora Roberta? Nosso palestrante iniciou segunda-feira, uma caminhada aqui que iniciou no Tribunal de Justiça, conhecendo o nosso plenário, a nossa presidente, o nosso diretor, presidente da Escola da Magistratura do Estado do Amazonas, o nosso palestrante que magistrado de escola de origem, mas que largou a magistratura em prol desse magistério, onde ele pode mais contribuir com a sua experiência que trouxe da magistratura, de todo o seu efetivo e aprofundado conhecimento na seara do direito. Nosso palestrante é professor de várias escolas judiciais de magistratura no exterior e aqui no Brasil. Tanto que é amigo de muitos ministros aqui no Brasil, muito próximo de todos os presidentes da AMB, da Associação dos Magistrados do Brasil. Então, só Amazonas que você não conhecia ainda? Então, vejam, que discriminação. Já tinha ido a muitos estados do Brasil e não vinham ao Amazonas. Eu preciso a FAMetro, professora Miriam, né, e Santa Teresa e todas as nossas co-irmãs fazerem com que ele realmente hoje conhecesse o Rio Amazonas, o Rio Negro, Encontro das Águas, né, passeou ontem pelo mercado municipal, não foi isso? Então, certamente, viu o boi de Parintins na FAMetro ontem, o campeão, claro, o caprichoso. E, viu, gostaram? Então é isso, é dizer da nossa honra na nossa novel instituição e que já entra realmente nesse cenário internacional. Em nome dos professores da casa, eu gostaria de convidar o professor Elson, nosso decano, que passeia na teoria do direito, na história do direito, que pudesse vir aqui na frente com o professor Alexandre, com a professora Mônica, que certamente vai dar uma palavrinha recepcionando como decano, em nome de todos os nossos professores, uma palavrinha para recepcionar o nosso palestrante. Professor Elson, é contigo, a palavra é tua. Pessoal, boa noite. Bem, eu agradeço a todos por terem permitido
que o auditório pudesse ser contemplado com a sua fala, professor. E eu ali no cantinho, ouvindo, concordando na maioria, discordando de alguns pontos, e eu queria agradecer. André, eu acho que você é um dos responsáveis por isso também, né? E eu costumo dizer que o senhor chegou a falar que nosso Código Civil é de 1916, então eu lembro que até a data, até o século que o pai de todo mundo aqui nasceu, nós ainda utilizávamos direito português. Então, para ver o quanto a influência de vocês lá, a Lei Mar, foi importante para a nossa história, né? Mas eu, além de agradecer, eu já vou deixar um questionamento para começar aí o bate-papo. O senhor falou que um dos objetivos do direito é a busca da justiça. E eu lembrei, ano que vem vai fazer 50 anos que o seu país busca um outro caminho, né? 25 de abril de 74, né? Foi ontem a data. E aí o senhor fala de uma busca da justiça, o senhor começa abordando a questão de um direito não tão palpável ainda para nós, o direito digital, virtual. E eu já deixo um questionamento, agradecendo a professora Lúcia aí, por ser o professor mais antigo, me permitir começar os questionamentos, né? Dá para ter direito, dá para nós buscarmos a justiça sem democracia? É esse o questionamento. Agradeço a vocês, auditório cheio, belíssimo. Obrigado a todos. Muito obrigado. Bom, a resposta é fácil. Não. Não há direito sem democracia. Ponto. Agora, o que é a democracia? É uma pergunta que hoje em dia poucos fazem. Todos consideram que a existência de partidos políticos, liberdade de imprensa, liberdade de empresa, etc., basta. E a democracia tem-se esgotado em formalidades retóricas que têm dado aos movimentos populistas e demagógicos espaços imensos, pela incompetência do discurso jurídico e pela incapacidade de responder às causas da democracia. Eu, quando faço uma diferença entre a lei e o direito, é exatamente para salvar a democracia. Para dizer que o direito tem mais credibilidade, por vezes, do que as soluções encontradas pelo legislador. Repare, quando o positivismo jurídico começou a tomar conta de tudo, e tomou conta de tudo, hoje nós vivemos um totalitarismo legalista do Estado. E sei que esteve em França, sei que trabalhou e estudou com um grande mestre do direito, um homem que apresentou uma perspectiva crítica, Michel Miele apresentou uma perspectiva crítica. Há grandes pensadores que hoje, por razões políticas, estão completamente excluídos da universidade, porque nós fizemos essa censura, porque deixamos que ela fosse feita. E por isso, dizer o direito é um instrumento da justiça e é o direito que é a fonte da lei e não a lei que é a fonte do direito, é exatamente por causa da democracia. Tenham paciência. Não podem fazer leis ignorando a juridicidade das coisas. O que é jurídico? É o caminho para a justiça. Grande parte das vezes está-se a pensar em consensos. Consensos para fazer leis são necessários, não é? Até para encontrar maiorias. E nós pensamos, será que basta? Será que um país que quer ser um Estado de Direito basta-lhe ter uma Constituição se nada daquilo que está na Constituição é depois levado às leis? Não existe um compromisso. Todas as normas constitucionais são programáticas. Direito à habitação é programático. Direito à saúde é programático. Não pode ser programático. Se for só programático, tudo aquilo que o direito faz. Eu, quando falei na primeira vez aqui na FAMET, eu tenho alguma dificuldade em falar, porque o professor tem mania de dar aula onde quer que esteja. E dar aula significa que existe uma posição, até porque eu estou aqui num estrado e tal, dar aula normalmente tem uma relação muito difícil, porque o aluno acaba por ser um receptor de conhecimento. E nestas conversas não pode ser assim.
Os alunos têm que ser coparticipantes da coisa. E eu disse, olha, é preciso muito cuidado para que nós não deixemos o direito resvalar para uma forma sem conteúdo. Não pode. O direito tem que ter conteúdos jurídicos. A democracia hoje tem um déficit de participação incrível. Veja o que está a acontecer em França, onde o governo francês quis avançar com uma medida relativamente às reformas e não foi ao Parlamento e a rua respondeu. Mas isso é a França. A França tem uma grande tradição de responder a partir da rua. A democracia participativa implica orçamentos participativos. Implica que entre processos eleitorais as pessoas tenham aquela ideia de que, de alguma forma, eu posso pedir contas, eu posso pedir responsabilidades. E, portanto, quando o professor me pergunta, pode haver direito sem democracia? Não. Pode-se chegar à justiça através de outras fórmulas políticas? Também não. Mas a pergunta que qualquer jurista empenhado na sociedade, empenhado no combate pela justiça tem que fazer é: o que é que nós estamos a fazer da democracia hoje? Se é um conjunto de formalidades, se o convívio ou até a cumplicidade entre os órgãos convencionais de comunicação social e o poder político for grande, se nós pudermos continuar a ter um discurso completamente manipulado, sem contraditório efetivo, a democracia está difícil. E, portanto, há uma grande crise da democracia. Essa crise da democracia deve-se a um ensino do direito que não tem estado à altura de ensinar uma democracia com conteúdos. Por isso, eu faço uma crítica severa àquilo que é usar a Constituição como desculpa para não fazer nada de justiça, nada de direito. Quanto mais se tem falado da Constituição, mais se tem descoberto que a Constituição não cumpre a sua finalidade, que é permitir a justiça na nossa vida e no nosso cotidiano. A justiça não pode continuar a ser uma coisa adiada, é sempre para amanhã, vamos ver se há possibilidades. Pois há sempre uns que têm muitas possibilidades e outros que têm quase nenhumas possibilidades. A principal função da democracia talvez fosse uma democracia que corresponde a um Estado de Direito, talvez fosse, por exemplo, acabar com as condições de desigualdade, nomeadamente das condições de pobreza. Não há democracia num país onde há uma maioria de pobres, não pode haver. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, por vezes parece que se confunde classe média com detentor de bens. A classe média não é quem tem bens, que é uma forma de medir a classe média. Já não existe classe média, porque toda a classe tem que ter um lema, e a classe média não tem lema nenhum. Mas se for assim, também nós perguntamos, se não houver medidas de direito para efetivar a justiça material, vai ser difícil haver democracia, porque a pobreza normalmente subjuga e ao ser subjugada não há grande capacidade de conhecimento. A classe média é saber, é ter condições de conhecimento suficientes para sair do sítio onde se está. Portanto, ter televisão, carro, geladeira, isso não são sinais de existência de uma classe média. A classe média que sustenta as democracias, até pagando os seus impostos, é uma classe média que tem conhecimentos. A universidade dá-nos uma outra vantagem. Nós temos muita informação, não estamos a conseguir transformar toda a informação em conhecimento e estamos muito mal em transformar conhecimento em sabedoria. As universidades são cada vez mais fábricas de diplomas e cada vez menos lugares de onde saem pessoas que pensam a realidade onde vivem. E por isso, meu caro professor, não havendo direito sem democracia, com certas democracias é muito difícil haver direito. Alguém quer fazer pergunta? Professor, nós que lidamos com a educação superior, e falo da educação superior não só na questão do ensino jurídico, mas também todos os outros cursos, a questão da medicina, as engenharias, enfim. Disse, né, em todas as previsões disruptivas, como o senhor mencionou, que o ser humano ele vai ser substituído por máquinas em pelo menos aí 8 em cada 10 competências profissionais. Uma das perguntas seria essa: no direito, há lugar para a substituição do ser humano em relação à inteligência artificial? Haja vista o que nós conversávamos antes, né? O STJ hoje ele já admite
e denega recursos especiais por meio de inteligência artificial. E já há cursos, né, para burlar isso, há cursos para dizer, ó, essas palavras-chave, o teu recurso especial pode ser denegado, tem mais possibilidades, essas não. Isso é o primeiro questionamento. E o segundo, ele vai ao encontro daquilo que o senhor colocou na questão das Big Data, e vai ao encontro também do que está acontecendo no Brasil, o que aconteceu ontem. O Congresso Nacional aprovou com urgência um projeto de lei para a regulamentação das mídias sociais. Sem entrar na polarização disso, aquilo, enfim, eu queria só fazer um questionamento, levantar um questionamento e colocar a reflexão. Os algoritmos, eles são gerados por empresas estabelecidas em um determinado país. Eu não estou, por exemplo, TikTok na China, mas Facebook, Instagram nos Estados Unidos. Como é que o mundo, os países, as nações em si, os sistemas jurídicos isoladamente considerados, eles podem criar mecanismos de proteção contra algoritmos que não são eles que determinam, podendo haver boicotes, por exemplo, comerciais ou boicotes digitais, por exemplo, nesse tráfego de informações. Como é que o Brasil, como um país periférico, ele pode estabelecer um arcabouço legislativo? Não estou nem falando da lei em si, vamos legislar sobre tudo, mas proteções jurídicas, vamos nessa ótica. Como é que o Brasil, como um país periférico, o senhor falou da África, por exemplo, como é que países periféricos, vamos estabelecer isso na África, na América Latina, podem estabelecer proteções jurídicas contra ou em face de tecnologias estabelecidas em países cujo domínio militar e econômico são infinitamente superiores a esses países periféricos? Era nesse sentido. Muito obrigado pelas duas perguntas. Primeira, sim, muitos empregos vão ser substituídos por máquinas. Há hoje uma quantidade de operações nos tribunais que vão passar a ser feitas por máquinas. E, portanto, vai haver redução de pessoal, isso é inevitável. Há determinado tipo de mecanismos de inteligência artificial que estão a ser aplicados às contraordenações de trânsito, por exemplo. Não é possível processar humanamente todas as infrações de trânsito nos prazos que são dados para a cobrança da coima ou da multa. Então, há mecanismos de inteligência artificial que processam as multas e mandam para a casa das pessoas, e fazem isso em menos de uma semana. Portanto, há certamente um conjunto de trabalhos, de empregos humanos que vão ser sacrificados às máquinas. Mas outros empregos surgirão, ligados exatamente à própria condução do processo tecnológico. Creio, no entanto, que os juízes nunca serão substituídos. Não é possível substituir juízes. Os juízes fazem juízos. O juiz decide no processo. Durante a marcha do processo, o juiz toma decisões. Mas há um momento, que é o momento em que o juiz julga, quando ele emana a sentença. E esse juízo não pode ser feito por máquinas. E, portanto, esta possibilidade subjetiva do erro, a fragilidade da decisão, né? Eu estou aqui ao pé de juízes e, portanto, não queria falar muito de uma coisa que é deles, mas a solidão da sentença é a coisa pior que existe. Há um momento em que nós estamos a julgar e dizemos, eu tenho aqui algumas dúvidas, mas que não podem ser manifestadas fora do nosso juízo, porque há um princípio jurídico, que é um princípio civilizacional, que diz ao julgador que se ele tiver dúvidas, ele absolve, in dubio pro reo. Mas o que é que fazem então os advogados? Tentam criar a dúvida razoável no juiz. O juiz não é sensível, no entanto, deixa-me dizer uma coisa. Eu sei que vocês veem muito filme americano, não sei o quê, a justiça dos Estados Unidos é das mais atrasadas do mundo, eu não queria falar disso aqui, é uma justiça hollywoodesca, virada para o espetáculo e tal, os advogados a seduzir os jurados, enfim, é um espetáculo grotesco quase, a justiça feita através do processo acusatório puro, não é? É um duelo entre advogados e tal. Eu não queria falar disso. Todos nós estamos habituados porque estamos sempre a ver filmes e séries, etc. Mas nenhum juiz, os norte-americanos não têm outra possibilidade porque não intervêm na lida. Os jurados escolhem se é culpado ou inocente e o juiz normalmente pega no precedente e aplica, quer dizer, é uma coisa um bocado reduzida. Mas um juiz, num processo misto, como é o brasileiro, o português e normalmente os europeus,
não é suscetível a habilidades de advogados. Não é suscetível. O juiz tem um domínio do processo que lhe permite ouvir um contraditório até exuberante, mas formar em juízo racional e lúcido aquilo que é a culpa ou a inocência da pessoa que está a ser julgada. E por isso, eu creio que este juízo nenhuma máquina poderá fazer. Carregar elementos para o processo, sim. Vamos ter cada vez mais presença de máquinas. A prova científica está cada vez mais presente. O juízo probabilístico é sempre do juiz. Os dados para fazer esse juízo probabilístico serão cada vez mais científicos. Quanto à segunda pergunta sobre a possibilidade de haver um controlo, falou-me da lei votada no Parlamento brasileiro. Vocês têm 2 parlamentos, um Senado e um Congresso, nós só temos uma Assembleia da República. Eu creio que é necessário que o Estado intervenha, de alguma forma. O Estado tem que intervir porque é a sua função. Se nós estamos a permitir que através do meio informático sejam cometidos crimes, não interessa o meio, interessa a substância. Se é crime eu ofender uma pessoa em função da sua condição, da sua pertença, etc., eu não digo da sua origem, porque já disse aqui várias vezes, eu detesto que me perguntem qual é a minha origem. Como eu sou da África e como eu venho de Portugal, normalmente, sobretudo quando venho a chefiar delegações angolanas ou africanas, normalmente no Brasil perguntam, mas professor, qual é a sua origem? É uma pergunta fatal, eu detesto isso. Acho que é uma ofensa aos meus direitos fundamentais. Ninguém tem nada que saber a minha origem, nada. Nem para me dar direitos, nem para me tirar direitos. Não tem direito de saber, nem a minha mulher tem direito de saber a minha origem. Não. Se perguntar pela origem é permitir o exercício de um preconceito. E eu, que já vi pessoas serem tratadas com preconceito, e eu próprio já fui, acho que não devo desenvolver complexos relativamente a esse tipo de coisas e, portanto, não se trata da origem, mas trata-se de se nós caminhamos para uma sociedade onde sabemos que há palavras que devem ser evitadas porque magoam, sabemos que há coisas que fazíamos que não devemos continuar a fazer. Tudo isso faz parte de um património civilizacional. Deixem-me dizer-vos, não é só isso. O Brasil tem dado alguns passos muito para trás em matéria de civilidade jurídica. Por exemplo, o Brasil, o que é que fez do princípio in dubio pro reo? Em quase todos os países do mundo, a imprensa acabou com esse princípio in dubio pro reo. Nós somos julgados no pelourinho televisivo e o que se passa no tribunal não interessa para nada. Mas o Brasil conseguiu elevar isso a patamares nunca vistos. Depois começaram a executar sentenças antes do trânsito em julgado das mesmas. Então para que é que inventamos o trânsito em julgado? Se está a demorar muito tempo, cuidem do processo, não destruam o princípio. Se estudassem um pouco mais de história do direito criminal, perceberiam quantos séculos foram necessários para erguer esses princípios. O princípio de quem acusa a prova demorou imenso tempo. Quantos inocentes, quantas lágrimas, até que se conseguisse dizer quem acusa a prova. Durante séculos, a pessoa que era acusada é que tinha que provar a sua inocência. Isso era um calvário. E, portanto, nós, se não ensinarmos a história, se não tivermos conhecimento das dádivas do jurídico ao longo dos séculos, até chegarmos a hoje, não podemos recuar nisso. E, portanto, mesmo quando há uma grande pressão popular, uma grande pressão mediática, uma grande pressão de pessoas que têm diplomas e que saem de faculdades de direito e que parecem juristas, é preciso dizer não são. Vocês podem ser diplomados, mestres, doutores, pós-doutores, não me interessa isso. Não me interessam os títulos que ostentas, se depois, quando tens que intervir socialmente, aquilo que dizes é contra o direito. E por isso, tem que haver uma regulação qualquer da internet, no sentido que, eu ainda hoje dizia numa rádio, fui lá, isso, Rádio Rios, puxa, ele faz publicidade da rádio sem microfones, só meio fogo. Mas dizia eu, se por acaso eu ofender alguém, eu estou a cometer um crime de difamação.
Mas se for um jornalista que disser você é um ladrão, ele está a dar uma opinião ao abrigo do seu estatuto de jornalista. Portanto, há maneiras diferentes de ver as coisas. Se um conjunto de jornalistas, através da sua empresa, fizer uma busca online, um varrimento informático, ele está a fazer jornalismo de investigação. Se for eu, estou a cometer um crime de intrusão e violação da privacidade das pessoas. Hoje, até os jornalistas conseguem fazer coisas que os próprios procuradores não conseguem. Basta que um juiz não valide uma escuta, aquilo não avança. Mas o jornalista, se o fizer e der o resultado, e não tem que indicar a fonte, a coisa está feita. Portanto, nós temos determinadas distorções no sistema que fazem com que não devamos prolongar essas distorções. Então o que é preciso fazer? Eu, por exemplo, durante muito tempo opus-me a denúncias anónimas. Eu dizia sempre, nem pensar, denúncias anónimas, não, isso é uma cobardia. Atira a pedra e esconde a mão, nem pensar. Então defendia sempre isso. Não pode haver denúncias anónimas. Mas comecei a ver, bom, há determinados aspectos em que se a denúncia não for anónima, depois não avança. Portanto, o problema talvez não esteja no anonimato da denúncia, está naquilo que ele diz. O Sr. Vera Cruz recebeu dinheiro de um aluno, esse homem é um bandido. Mas que aluno? Que dinheiro? Quando? A denúncia não diz. Então arquiva, não basta para nada. Agora, se vier uma denúncia anónima a dizer, naquele dia às tantas horas, o nome do aluno é este, o lugar é este, as testemunhas são estas, o Vera Cruz recebeu um envelope com dinheiro para passar um aluno no exame. Isso aí tem que ser investigado. Embora a fonte seja anónima, eu tenho elementos suficientes para ir atrás. E, portanto, há diferenças nas coisas. Eu creio que é preciso fazer uma qualquer lei que não permita a difusão do discurso do ódio, mas que isso não sirva para que, através da lei, se comecem a ter atitudes censórias. Eu já disse várias vezes, na Europa, por causa da guerra da Rússia com a Ucrânia, a Europa censurou os meios de comunicação russos. E quando se perguntam, mas porquê que o fizeram? Porque eles só dão propaganda. Eu pergunto, e os ocidentais não? E, portanto, quando há censura, é porque alguém quer impor uma versão oficial das coisas. E o meu medo é que, a partir do momento em que a lei não tenha as salvaguardas suficientes, em países onde o Estado se confunde com o governo e o governo com os partidos, é preciso cuidado. É preciso que haja uma boa tessitura institucional democrática para que uma qualquer regulação da internet não se transforme numa censura de opiniões ou numa caça às bruxas de quem comunica através das redes sociais. E isso é o Brasil que tem que cuidar, constituindo essas instituições e não através das debilidades que recentemente vieram à tona da democracia institucional brasileira. Está bem? Obrigado. Boa noite, professor. A minha pergunta se refere na questão de regulação do direito, porque o direito tem uma questão prática de geralmente regular tentativa, acerto e erro de algum determinado fato. Nessa questão de regulação de novas mídias, IA ou das plataformas de internet, pode-se falar de regulamentação sendo que são coisas recentes como fake news, essa coisa como chat GTP e essas outras novas tecnologias que vai se criando? Pode falar de regulamentação? Eu acho que é necessário falar assim. Tudo depende depois da possibilidade do que é regulamentação, etc. Mas tem que haver qualquer coisa. E deixa-me dizer, é exatamente por ser novo que tem que haver qualquer coisa. Tu repara, regulação da mídia convencional. Se tu fores ver, eu agora tenho dinheiro, e quero expressar as minhas opiniões políticas de uma forma maior do que gritar da minha varanda as minhas ideias. Eu formo uma rádio, formo uma televisão, não é? E ganho uma determinada linha editorial. Eu digo, olha, eu fiz esse canal para dizer que não se deve regular a internet, isso é uma patifaria. Eu sou a favor daquele país, eu sou contra aquela ideia. E eles fazem a propagação dessa ideia. Que regulação é que existe aí? A autoridade da regulação da mídia brasileira tem alguma intervenção que proíba determinadas coisas? O Brasil, já vos disse, é um laboratório para nós todos.
Nós, durante muito tempo, estudamos como é que a Rede Globo, através do Sassamutema, impediu a eleição do Lula. Lembram-se do Sassamutema? Tu não, que eras muito novo, mas Sassamutema era um boia fria que ficou prefeito de Sucupira. E como era um boia fria prefeito de Sucupira, o que é que disseram? Esse indivíduo chegou ao poder e começou a roubar, começou a fazer isto, começou a fazer aquilo. Está a ver? E a novela apresentou um estereótipo que depois, mal ou bem, a própria televisão tornou realidade pela forma como deu as notícias. Está a ver? Construiu-se uma personagem e depois deu-se credibilidade à narrativa sobre, isso chama-se, sobre a personagem em causa. O que é que isso é fazer? Isso é fazer orientação de opinião. Há muitos sociólogos que dizem que o Brasil educa o seu povo não nas escolas, mas nas novelas. Será? Não é através das novelas que se vencem alguns preconceitos? Não é através das novelas que se transmitem algumas mensagens? Serão as mensagens adequadas? Será um substituto da educação das famílias ou da formação da escola pública? Não sei. Vocês é que são brasileiros. Portanto, o que é que eu vos digo? Há uma certa altura em que o Estado legislador tem que tomar opções. Ou é um Estado totalmente liberal, de um laissez-faire, laissez-passer, e aí fica difícil, sobretudo a quem não tem meios, ou é um Estado mais interventivo, e é preciso saber, através das eleições, que intervenção e quanto de intervenção deve ter o Estado. Por exemplo, o modelo social europeu diz que o Estado tem que ter uma forte intervenção em determinadas áreas da sociedade. E tem. Os Estados europeus, mesmo quando têm partidos liberais nos governos, o modelo social europeu não permite que o Estado seja apenas uma figura de estilo ou de retórica. Tem que intervir. Portanto, estás a ver, depende muito dos países, depende muito da forma como se vê a política, mas regulação jurídica faz sempre falta, mesmo quando é novo. Está bem? Professor, eu quero lhe agradecer aqui pelo... Sou eu. Ai, desculpa, eu não vi. Pode falar, então, eu espero a minha vez. Boa noite, meu nome é Olímpio, eu sou estudante de Direito da FAMetro Zona Norte. Professor, com o grande conhecimento que o senhor tem, com o grande estudo que dá para ver pela sua fala, que o senhor é um profundo conhecedor de direito, como é que o senhor vê os homens que criam as leis hoje, que são eleitos deputados, e nós tivemos na eleição passada no Brasil um deputado analfabeto. E aí ele se elegeu. Só que para ele poder assumir, ele tinha que assinar o nome dele. E ele não sabia assinar. Então ele passou 40 dias estudando para aprender a fazer o nome dele. Como é que o senhor vê essas pessoas fazendo a lei e o senhor hoje ministrando uma palestra sobre inteligência artificial? Onde o mundo evoluiu, está na tecnologia que está, e o legislador que faz a lei, muitas vezes analfabeto. Como é que o senhor vê essa desigualdade? Ao mesmo tempo que o mundo evoluiu, os indivíduos que fazem as leis não são sujeitos formados, nem intelectuais, são ainda sujeitos arcaicos. Essa é uma pergunta difícil porque a capacidade de eleger e ser eleito também é determinada pelos legisladores, não é? E, portanto, se uma pessoa que não tem instrução suficiente para ler ou para assinar pode ser eleita deputada, não deixa de ser preocupante, porque ele não tem discernimento, não tem acesso à informação necessária para fazer escolhas políticas informadas e conscientes no sentido da representação popular. Mas, deixe-me dizer isto, a tecnologia, se não for cuidada do ponto de vista jurídico, vai construir cada vez mais desigualdades. Há uma tendência para que as pessoas que têm acesso à tecnologia, as pessoas que a usam bem, ficam sempre em patamares superiores. Há uma lenda muito mal contada, aqueles miúdos que estavam numa garagem e que depois se tornaram donos das Big Tech. Aqueles miúdos tornaram-se nos marginais. Eles próprios começaram em garagens a fazer experiências, e há uma lenda, essa lenda que é sempre contada nestas ocasiões, era muito pobre, vivia numa garagem e de repente as oportunidades que a sociedade lhe deu, ouça, são pessoas execráveis, fogem aos impostos, não querem, em vez de pagar impostos para que o Estado possa redistribuir, porque isso cabe ao Estado,
fazem fundações caritativas, não é? E, portanto, nós temos, de facto, alguns problemas. O uso da tecnologia está a cavar desigualdades enormes. E não é só entre pessoas do mesmo país. É entre o Norte e o Sul. É entre países. É entre aqueles que têm acesso generalizado e universal a uma internet gratuita e aqueles que não têm nem sequer energia para ligar o computador. E, portanto, há de facto necessidade que os legisladores estudem mais direito, tenham mais acesso a contraditório, discutam com respeito da opinião dos outros. O Brasil tornou-se um país difícil, porque qualquer divergência dá no antagonismo. Nós temos que saber falar, nós temos que ter cuidado a falar, sobretudo, com as pessoas de quem nós divergimos. É mais fácil, estamos aqui todos de acordo, maravilha, mas se eu discordo de si, tenho que escolher as palavras adequadas, não posso referir a si enquanto pessoa, tenho que referir-me às suas ideias e não qualificá-lo em virtude das ideias. Isso é uma coisa que tem que ser cuidada, nós temos que voltar a saber falar uns com os outros e para isso é preciso mais educação e menos dinheiro, né? É preciso mais preocupação. Agora estava ali o André, mas ele é flamenguista, já saiu. Está ali outro que ficou. Mas isto é para vos dizer que quanto mais nós investirmos na educação, mais vamos conseguir abolir essas coisas prosaicas que contou e também as desigualdades que estamos a construir e que, se não cuidarmos, um dia dá numa revolução. Se não fizermos as reformas agora, um dia acaba numa revolução. E toda a gente sabe o que é que são as revoluções. Muita gente sofre e às vezes algumas coisas melhoram, outras não. O professor falou ali do 25 de abril de 74 em Portugal. Portugal fez uma revolução sem mortos, depois de uma ditadura de 40 e tal anos. E, no entanto, muito se discutiu depois da revolução que modelo devíamos seguir. Qual era o modelo? Uns queriam uma democracia sem partidos, outros queriam uma democracia com partidos, outros queriam uma... E essa discussão onde é que se resolveu? Nas urnas. Nas urnas. E nós, hoje em dia, temos um partido de extrema-direita muito vociferante, muito... Aliás, ofendeu o vosso presidente no Parlamento, quando ele esteve lá. E isso é uma coisa que o presidente do Brasil não foi lá como militante de um partido. Ele não foi lá como um político que passou por lá. Ele foi lá como o presidente do Brasil. Mal ou bem, é o presidente do Brasil. E as instituições respeitam-se. Mesmo que eu tenha profundas divergências com o presidente da República, que até é meu colega, o atual, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, é professor da faculdade onde eu dou aulas, e por mais divergências que eu tenha, não tenho muitas, mas por mais divergências que eu tenha com ele, eu quando o recebo na faculdade de Direito, digo, senhor presidente, como está? Diz, Eduardo, não, senhor presidente, está bom, não é qualquer coisa. Portanto, o respeito institucional é muitas vezes aquilo que salvaguarda a democracia. Depois, quando chegar à altura da política, a gente tranca-se a sério. Mas no plano institucional é preciso preservar isso. Está bem? Muito bem. Vamos então... tenho ali mais uma pergunta e depois a senhora professora. Força. Boa noite. Boa noite. A minha pergunta seria sobre o direito à democracia. O senhor concorda que não há direito sem a democracia? Mas a história já provou que há direito sem democracia. O imperialismo teve direito. Como é que ele disse? Não ouvi. O imperialismo teve direito. Mas a potência imperial por excelência dizem ser uma democracia. Pois está bem, filho, aí está. Por exemplo, perguntou-me um aluno, ainda há pouco tempo, professor, numa democracia pode haver discriminação racial? Bom, à partida não. Numa democracia pode haver desatenção completa com os pobres. Quem é pobre não tem acesso à saúde, não tem acesso à cultura. Isso é uma democracia? Bom, não. Uma democracia pode agredir outro país? Bom, não. Então por que os Estados Unidos são uma democracia? Porque a democracia é medida hoje pela liberdade de expressão, pela liberdade de empresa, não é? Por haver eleições que dão alternância no poder. Diz, isso é pouco. É. Mas sendo pouco, é identitário da democracia. Um país que não faz eleições para escolher os seus governantes
não pode ser considerada uma democracia. Portanto, há democracias formais que não têm conteúdos democráticos. Há democracias formais que não têm conteúdos democráticos. E há países que têm conteúdos democráticos, mas são ditaduras. Entendeste agora? É um problema sério. Por exemplo, os lituanos e os polacos dizem: a Rússia é um país imperialista. Eu compreendo, porque eles tiveram ali a União Soviética, que ocupou aqueles países, etc. Mas ouvir os europeus falar de colonialismo e os norte-americanos de falar de imperialismo custa um bocadinho, não é? Custa um bocadinho. Portanto, o discurso democrático é mais um discurso de formas e de percepções do que propriamente uma democracia de conteúdos. Se tu fores ouvir hoje, o presidente de Cuba deu uma conferência importante, o presidente de Cuba, em que ele explicou que em Cuba eles preferem abolir a liberdade e dar igualdade. Ora, eu já disse isto várias vezes, em direito há duas linhas que são linhas vermelhas. De um lado está a liberdade, do outro lado está a igualdade. Se tu retiras qualquer uma delas, não pode haver democracia. Então tu tens que manter a liberdade pessoal, a liberdade de expressares, a liberdade de te organizares, a liberdade de pertenceres a um partido político, a liberdade de escolheres a tua orientação sexual, a liberdade de escolheres o que tu quiseres. A democracia é dar-te esses direitos e ao mesmo tempo dizer: esses direitos que tu tens em termos individuais têm que ser construídos e apoiados numa estrutura onde o acesso aos direitos e a igualdade está garantida. E isso é a quadratura do círculo, filho. Está difícil. Está difícil. Mas eu, se fosse a ti, agora a Europa está estranha com esta guerra, está muito estranha. Mas eu mesmo assim pedia-te que estudasses o modelo social europeu. O modelo social europeu é um modelo que foi fundado pelos sociais-democratas dos anos 70. Olaf Palme, Willy Brandt, Filipe González, Mário Soares e outros pensaram uma Europa social. Uma Europa social. E esse modelo ainda hoje, creio, orienta a União Europeia. Embora a União Europeia esteja perdida numa subserviência, para mim, exagerada aos Estados Unidos, a União Europeia ainda hoje consegue ser o lugar do mundo onde a diferença entre ricos e pobres é menor. E, portanto, algum êxito esse modelo teve. Manter a liberdade individual sem descurar uma estrutura social de apoio. Está bem? Eu sei o que estás a dizer, mas não posso dizer mais do que isto. Professor, eu sei que o senhor está cansado. Mas é porque eu estou na fila. É minha vez. Eu sei que o senhor está cansado, mas eu quero agradecer esse texto que o senhor acabou de nos presentear. E eu já li o resumo. E já fiquei bastante interessada. Eu queria que o senhor ensinasse um pouquinho mais só para a gente sobre a interdisciplinaridade como resposta para criar o direito no cyberespaço. Isso para nós professores é muito importante, professor e coordenadores de curso, a professora Lúcia vai concordar comigo. Recentemente a DCN do curso de Direito do MEC nos obrigou, vamos dizer essa palavra, a colocar o direito digital nos currículos, nas matrizes dos cursos, né? Então para a gente é muito novo. A interdisciplinaridade a gente já trabalha no curso, faz parte de toda uma matriz, né, da metodologia do curso, mas como é que a gente vai casar, professor, quando o senhor afirma aqui, né? Isso é muito importante, esse é um ensinamento para a gente que está aprendendo agora, né? Bom, vamos lá ver se eu consigo pôr interdisciplinaridade suficiente no direito digital. Primeira coisa, não se pode falar de direito digital sem saber tecnologia um bocadinho pelo menos. É preciso ler um bocadinho de tecnologia, senão perdemos-nos. Portanto, logo, é necessário algum conhecimento sobre a tecnologia, as novas invenções, aquilo que se está a passar na ciência, e a ciência da computação está muito complicada. Portanto, primeiro saber isso, a ciência da computação. Depois, as alterações antropológicas que a inteligência artificial vai trazer. Nós não somos pessoas iguais àquelas que já fomos. É verdade que, repara uma coisa, fala-se muito de sociologia das gerações. Antigamente uma geração tinha 10 anos e um século tinha 3, 4 gerações. Né? A minha geração era uma geração que abrangia pessoas que tinham 10 anos para cima, 10 anos para baixo, mas nós éramos basicamente os mesmos. Hoje, o compactar das gerações é tal que o aluno do primeiro ano é um, o aluno finalista é outro.
E, portanto, está muito acelerado, as gerações estão-se a chocar cada vez com uma rapidez maior. E nós não estamos a saber responder. E, por isso, era preciso um antropólogo que nos ajudasse a explicar isso. Os sociólogos são chatos, mas são necessários, não se pode fazer nada. É o que é. Os sociólogos aborrecem com aquelas ideias da estatística, com a estatística, e cientificizaram aquele saber com a estatística. Eu às vezes desespero, digo, isso é a ciência da manada, não é nada, isso não é assim. Mas é apenas negar o óbvio, é negar o óbvio. Eles estão ali e são muito úteis com os seus métodos de investigação, etc., da sociologia. Depois há determinadas disciplinas, mesmo para o direito, que são importantes. Repara, como é que se pode ensinar direito sem que nós consigamos ter alunos que tenham pelo menos a capacidade de relacionar coisas? O aluno às vezes não sabe interpretar nem a pergunta que é feita. E, portanto, nós vamos precisar cada vez mais de gente da filosofia que venha ajudar-nos no beabá. No beabá, como é que consigo pôr alunos a relacionar coisas que são obviamente relacionáveis, mas que para eles não dão a mínima. Estão cada vez mais fechados nas suas coisinhas. E cada vez as perguntas são mais difíceis de responder porque eu não tenho acesso a perguntas que alguns alunos me fazem. Eu prefiro que uma criança de 4 anos me faça uma pergunta do que um aluno de direito. Porque está cada vez mais difícil responder. Cada vez mais difícil. Porque, e quando respondo, eles insistem em não entender. Então, eu tenho filhos com 38 e 10, né, Marta? É para aí? Bom, e isto para vos dizer que eu procuro estar dentro das coisas, mas há esta geração dos 17, 18 anos, enfim, se tira-me do sério. E, portanto, é preciso encontrar maneiras de relacionar as coisas. Portanto, há muito pequeno conteúdo na interdisciplinaridade que depois fazem o conteúdo do direito digital. Mas, Roberto, eu posso te mandar depois um bocadinho mais de coisas que densificaram esse artigo. Vou responder ali a uma aluna que já me pediu a palavra também. Vocês desculpem lá, eu estou aqui e por isso vou respondendo a quem pergunta. Obviamente, quem quiser sair, saia, por favor, que está tarde isso, diz aqui a professora. Para mim são 3 da manhã, está tudo bem. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Neuzeli, obrigada pela oportunidade. Vou ser bem breve e sucinta. Acerca, né, o senhor falou no início da sua fala e eu fiquei muito curiosa por um dos motivos pela qual eu vim assistir a sua palestra, acerca do direito romano, né? Nós sabemos que são... Foi a Miriam que pediu para fazer essa pergunta. É uma pergunta encomendada pela professora Miriam. Nós sabemos que são 4, pelo menos, pilares que norteiam o direito romano, né? Sendo a vida, a liberdade, a propriedade e a segurança, né? Pelo menos 4 principais. E o que norteia tudo isso é a boa-fé. O princípio da boa-fé é inerente, evidente e primordial. Essa questão. Então, levando em conta, né, esses princípios, qual seria o maior desafio na preservação desses princípios, tendo em vista que o direito digital, né, aliás, a inteligência artificial dentro do direito digital, ele é norteado assim por normas internacionais. E o direito internacional, ele visa a valorização, né, dos direitos humanos. Como né, evitar um conflito futuro para que o direito romano ele não perca as suas origens e também não perca a sua função dentro do ordenamento jurídico. Entendi bem a pergunta e deixa eu dizer, isso é uma pergunta cuja resposta é longa. Eu vou tentar, assim como tu tentaste ser sintética e não conseguiste, eu vou fazer o mesmo. Eu vou fazer o mesmo, vou tentar ser sintético e já sei que não vou conseguir, mas deixa eu dizer. Primeiro, direito internacional hoje é o direito de vencedores. A grande crise que o mundo está a enfrentar hoje, com uma guerra brutal nas fronteiras da Ucrânia e da Rússia, deve-se ao facto de alguns países entenderem que o direito internacional é um conjunto de normas que está ao serviço dos seus interesses. Por exemplo, os Estados Unidos invadiram o Iraque
de uma forma completamente ilegal. Bombardearam a capital do Iraque, julgaram o presidente do Iraque numa cave, penduraram-no no dia seguinte ao julgamento numa corda, sem direito de recurso, sem nada. E agora são esses que falam do direito internacional que foi violado. Onde é que eles estavam então quando os Estados Unidos invadiram o Iraque? Os juristas não podem ter aqui questões de pertença política. Eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou a favor dos Estados Unidos, eu sou contra a Rússia. Eu sou a favor do direito. E, portanto, não tem nenhuma legitimidade para arguir violações do direito internacional quem os viola, quando tem interesse nisso. Por isso, o direito internacional a mim não me interessa para nada, porque é um direito que saiu de Bretton Woods, saiu da Segunda Guerra Mundial, etc. A mim interessa-me o direito comum da humanidade. E é aí que entra o direito romano. Se nós voltarmos a estudar não o direito romano do Império, mas o direito romano da República, o direito romano dos primeiros séculos antes de Cristo. Se nós voltarmos a estudar a forma como os juristas romanos construíram aquilo que é o direito, que nós nunca devíamos ter abandonado, nunca devíamos ter entregue o direito à economia, nunca devíamos ter entregue o direito à política. Devíamos ter continuado com o direito naquele caroccio, se me permite aqui a professora Miriam, numa expressão italiana, devíamos ter ficado aqui com preservando as características essenciais da juridicidade. E por isso, se eu quero regular a inteligência artificial no ciberespaço que não tem fronteiras, se eu quero levar juridicidade à regulação da inteligência artificial, a melhor maneira é estudar direito romano. Porque o direito romano é a fonte inesgotável de tudo o que é jurídico. Agora, o direito romano muitas vezes serviu para o contrário. Se tu ensinares direito romano através da história do direito romano, não serve para nada. Se tu ensinares o direito romano através apenas do Código de Justiniano, não serve para nada. O direito romano, o que interessa verdadeiramente no direito romano é o método jurisprudencial de criar regras jurídicas. E por isso a resposta é sim. Fides, boa fé, é a base de toda a relação jurídica. Eu, quando assino um contrato, tenho que ter confiança que a pessoa que o assinou vai cumpri-lo. Deus me livre. Uma pessoa que não tem fé, que não tem boa fé, vive no inferno. Imagina a minha mulher ficava em Lisboa e eu estava aqui sempre a dizer, onde é que ela está? Vou telefonar. Liga aí a câmara. A vida é isto. Temos que ter fé, temos que ter confiança. Eu prefiro ser otário que desconfiado. Né? As coisas são como são. E cada um fica com o papel que tem. E por isso o retorno ao direito romano, neste sentido, dá um direito comum da humanidade e não um direito internacional dos fortes, e aí nós temos espaço para regular quase tudo. Portanto, boa fé e direito romano. Está bem? Creio que as perguntas acabaram. Muito obrigado pelo vosso tempo. Vou passar aqui a palavra à professora. Muito obrigado por me terem escutado e por me terem seguido. Tudo o que um professor pode querer é isso, não é? Portanto, obrigadíssimo. Então, nós declaramos encerrada a nossa audiência de hoje. Um banho de conhecimento essa semana, em que o professor permeou temas como a concretização da justiça nos tribunais, os cursos superiores em Portugal e no Brasil, e hoje, com fecho de ouro, inteligência artificial e direito. Agradecer a todos, ao nosso palestrante, dizer que as nossas portas abertas, o senhor pode fazer a ponte aérea sempre, agora Portugal, Manaus. Muito obrigada, boa noite.